A editora associativa e a Associação das Partidárias do Conselho do Barreiro vão apresentar o livro Belo Amanhecer de Maria Júlia Lino no próximo dia 28 de junho de 2025, sábado, pelas 16 horas, no Salão da Sociedade Filarmónica União Agrícola 1º de Dezembro, em Santo António da Chaneca, no Conselho do Barreiro. Estamos aqui com a professora Maria Júlia Rodrigues Lino, que nasceu no Barreiro em 1938 e tem a honra de ter escrito um livro muito interessante que nós vamos publicitá-lo aqui na Alternativa Rádio e também nas redes sociais da Alternativa Rádio. É licenciada em Pintura, com formação em História da Arte e Geometria pela Escola Superior de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem diversos trabalhos que têm sido objeto de exposições. Em 1960 foi selecionada para participar no Salão da Primavera, no Estoril, com um quadro da técnica mista, O Desgosto. Este livro é um livro com uma série de pinturas da professora Maria Júlia Lino e também os poemas da Maria Júlia. Como é que foi buscar esta inspiração para... Eu sei que este material estava todo guardado, não é? No sótão. Estava no sótão. 50 anos depois do 25 de Abril, como é que pensou em criar esta obra de arte? Obrigada pela oportunidade e pela oportunidade de poder falar e a oportunidade de poder realizar este desejo da publicação do livro. Eu aqui gostaria de acrescentar que não foi agora, já com 86 anos, que apareceu este fenómeno de fazer poesia e começar a pintar. Não, eu acho que faço poesia, ainda não sabia bem escrever, eu tentava uma coisa, que havia em mim o desejo, sempre tive uma adoração para a poesia, e eu próprio fazia, pronto, e isso fiz várias e tenho muitas. É evidentemente que, como há a possibilidade de lerem os testemunhos que eu falo ali, que eu nessa altura eu tinha medo, eu não poderia passar para o papel pensando que, olha como eu ao meu vizinho lá do primeiro andar que foram buscá-lo preso, que fosse uma rusga à casa e que pudesse encontrar isso. Então isso ficava aqui tudo metido na cabeça e não fazia, nem pintura. Estes poemas foram escritos depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. Exato. Tinha mas já receio. Estão guardados, Claro. Exatamente, porque Claro. tinha receio porque receio tínhamos tudo, não é verdade? Claro. Eu ainda me lembro de ir para a faculdade no meio de metralhadoras por causa do dia de estudante, que não podíamos manifestar. Íamos para a faculdade no meio de... Olha, eu fiz também frequentei a Faculdade de Letras, fiz o curso de Ciências Pedagógicas e lembro que uma vez estávamos lá, entraram uns que chamavam os gorilas, não sei, com os paus na mão, entravam, reviravam as mesas, todas a virar e a verem as nossas malas, a ver o que tinha, que não tinha, uma coisa ao horror. Tinha uma colega, coitada, que saiu para a janela, aterrorizada. Eram revistados na universidade? Nesse dia, acho que foi uma denúncia, nesse dia estávamos a fazer exame, nesse dia, acho que foi uma denúncia, e eles entraram lá, houve uma denúncia de alguém, não sei o que foi. Estás a dizer que estes poemas são numa experiência de vida. Sim, mas exatamente, uma experiência de vida, mas que eu só os passei ao papel, gatafunhados, depois do 25 de Abril. Embora eles estivessem cá na minha cabeça, o grande desejo de fazer, era assim. Isto agora pode parecer um disparate, mas nasci e vivi num clima de medo e de terror, como eu testemunho ali, que era incapaz de poder... de passar ao papel qualquer coisa daquilo, embora desenhos e tudo, que eu depois rasgava. Eu rasgava. Tenho na minha memória, ainda há pouco eu dizia à doutora Leonor, o seguinte: eu, por exemplo, desenhos que tenho ali, como o prisioneiro a caminho do Montijo,
eu tentei pôr no papel o que estava na minha memória. Não era agora a dizer, não, aquilo devia ser mais assim ou mais assado. Aquilo que registou, que me marcou e que gravou, foi isso que eu tentei pôr no papel ou na tela. Essa situação. Ao fim e ao cabo é uma descrição da história verídica que viveu Vivi. no antes do 25 de Abril. Muito antes do 25 de Abril, sendo vizinha do quartel, como Sim, sabe, sim. da polícia, e dever atravessarem a Praça Velha para irem para uma cadeia que chamava o Olho do Boi, porque tinha uma claraboia circular e era o Olho do Boi. Aqueles gritos, e lá atrás, as traseiras da minha casa, dava lá para as traseiras da polícia, aquilo era gritos. Uma vez tivemos o papai... Tortura mesmo feita pela polícia. Tortura feita, de gritos. E do outro lado, contou-me outro dia uma amiga minha, que se lembra do outro lado, que é já era a mercearia do Sr. Luís, da outra das traseiras, houve uma pessoa que veio para casa de familiares que já não aguentava mais o que eu vi. Nós chegámos uma vez, tínhamos pessoas amigas, que era como família, em Beja, irmos para Beja uns dias, porque andávamos aterrorizados. E foi muito difícil para os meus pais primeiro explicarem-nos porque é que se estava a passar. O que quando eu aprendi a palavra algema, uma situação lamentável. Fui a correr, acho que tinha 3 anos, ou isso, a minha mãe contava, de dizer à minha mãe, mãe, vai ali um senhor descalço, com os braços atrás metido numas pulseiras, com uma corrente, para mim era pulseiras, não é? Mas vai a polícia, e eu que estava muito comovido, ele parece que vai a chorar, e a minha mãe, na altura, o que lhe ocorreu dizer foi, não, filha, isso é um jogo, é uma brincadeira, é um jogo, ele deve ir a suar, sabes, então, mas a polícia tem que ir a cuidar, não é? Porque depois podiam alguém meter-se com ele. E eu vi, claro, depois com o tempo eu vim a ter noção do que acontecia e era isso. E isto estava, portanto, os quadros também pus cá fora, como desabafo. Alguns nem estavam na tela, era um tabupan que tinha para aí, e pintei. Tive depois que serem colados para serem expostos, porque era coisa que eu nunca pensei verem a luz do dia. Porque também há aí uma tendência minha, sempre, que é nunca tive um desejo de mostrar o que fazia. E não era por não ter o acolhimento em casa, porque até qualquer coisa que a menina fazia, o desenho era muito elogiado. Era muito elogiado, mas eu não mostrava. Eu hoje até sinto uns certos remorsos que os meus pais faleceram sem verem parte da minha obra, algumas que eu tenho lá para cima, e eles gostavam de ver isso aí um dia. Tenho uma amiga... Mas vai sair. Vai. Tenho uma amiga que é psicóloga e ela uma vez conversando comigo e tal, e veio até a outra casa que eu morava na Moita e acabou por levar e moldurar e estar na sala dela, que ela ia casar. Disse, Júlia, mas estas coisas aqui estão bonitas, não sei o quê. Fui lá para procurar, que era uma coisa para os alunos, e depois viu aquilo. E eu disse, mas que não mostras? E ela chegou à conclusão, já para aquilo que me conhecia, fazíamos trabalhos de grupo e tudo na escola, sabes qual é? Eu disse, olha, tu fazes um diagnóstico, faz lá. E ela dizia, sabes, tu és muito perfeccionista e não tens confiança em ti. Foi o diagnóstico dela. Nunca gostei de me exibir.